no story. Demorou. Pessoal, recebido de médico que trabalha com saúde e não doença, não é medicamento, é comida, certo? Então, olha que legal que eu acabei de ganhar aqui. Isso aqui, gente, é o mais próximo que eu chamo de ovo saudável, tá? Ainda não é o ideal, eu não tô aqui pra fazer propaganda de ninguém, desculpa. Mas acaba sendo ali o mais próximo do que a gente tem ali na cidade pra comer de ovo. Muito obrigado mesmo. Eu não como muito ovo porque eu sou sensível, né? Mas o mais legal não é nem o presente, é sim a intenção. Então eles vão fazer uma live que será 100% doada para quem precisa. Isso sim a gente valoriza, né, gente? Gratidão. Pessoal, queria lembrar todo mundo hoje da nossa live, hein? Minha e do Pedro. Eu e o Pedro tem uma coisa em comum. Vou deixar uma caixinha aqui para ver se vocês me conhecem bem, o que a gente tem em comum. Vou mostrar aqui para vocês a minha... Pessoal, falei pra vocês que eu não iria mais usar sapato e olha só quem está de sapato, eu mesmo. E aí, isso é minha personalidade ou é um distúrbio? Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui terminando mais um dia maravilhoso, certo? Essa cara de cansado, como vocês podem ver. E duas coisas. Primeiro, vou deixar o post sobre as interpretações e expectativas amanhã, gente, porque agora eu vou entrar numa live com o Robertinho, que é aquele meu amigo que me chamou para falar um pouquinho sobre genética e epigenética. Então, aguardo vocês em 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, deixa eu dividir uma coisa com vocês. Eu acabei de chegar em casa, cansado, coisa pra caramba que eu fiz na clínica. E eu fiz um frango com batata doce aqui rapidinho pra eu comer. Muito simples, muito fácil. Com suco de abacaxi. Olha só o meu frango com batata doce. E pra que eu fiz isso? Pra consolar que você que também está fazendo isso, ou que fez isso, ou que vai fazer isso essa semana, não tem problema nenhum. Eu também sou uma pessoa normal que também comete os mesmos erros. E é isso, gente. Gratidão. Pessoal, queria lembrar todo mundo hoje da nossa live, hein? Minha e do Pedro. Eu e o Pedro tem uma coisa em comum. Vou deixar uma caixinha aqui para ver se vocês me conhecem bem, o que a gente tem em comum. Vou mostrar aqui para vocês a minha... Expectativas amanhã, gente, porque agora eu vou entrar numa live com o Robertinho, que é aquele meu amigo que me chamou para falar um pouquinho sobre genética e epigenética. Então, aguardo vocês em 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus! O Instagram tá me burlando. Caiu. Caiu. Nath, obrigado. Você foi a primeira a entrar. Valeu, Vitor. Isso aí, Lorena. Seja persistente. Vai dar certo. Caiu, mas voltamos, tá? Oi, mãe. Benção. Fala, Juninho. Sumiu, ué? Como é que você tá? Tudo bem? Fala aí pra mim como é que você tá. Já chamei o Pedro. Oi, Ellen. Já sabe a regra. Quem é da clínica, manda no aviãozinho. Eu entrei e caiu, né? Como que Mas faz então... para O quê? Tem que Como é que arrumar o faz para cabelo? mandar para Vou os outros, passar? que você falou? Tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó.
Você clica nesse Entendi. aviãozinho aí e ele envia até para 50 pessoas. O pessoal tá entrando. Pessoal, vamos falar de epigenética então. Convidei o Pedro. O Pedro é médico, a gente se conheceu em São Paulo, na época que eu estava fazendo a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. Desde então, vem acompanhando aí, virando amigo, vem acompanhando seu crescimento. O Pedro, eu acho muito interessante a maneira como ele fala e como ele expressa no Instagram. Eu acho que isso é muito bacana. E até a maneira como ele fala dos genes lá é muito interessante, porque ele conta uma história e vai explicando os genes, né? E o Pedro já foi para fora, já estudou fora, né? A questão genética. Ele é aficionado por esse tema. Ele gosta Exatamente. de incluir os exames genéticos nos seus tratamentos para que ele tenha uma medicina realmente de precisão, onde ele vai trabalhar todo o lifestyle da pessoa e usar ferramentas que são comprovadamente comprovadas, né, cientificamente comprovadas, para fazer essa modulação dos genes, regular ali toda a expressão, a eucromatina, o código de Stonas, né, fazer a condensação do jeito que tem que ser feito ali com o tempo, com o trabalho, né? Só uma coisa, Rô. Vou me Fala aí. apresentar aqui rapidinho. Tá me ouvindo bem, né? Apresenta aí. Tá. Eu acho que é interessante porque, assim, o Roberto é um cara descolado. Eu sou mais tímido, certo? Era para ser o contrário, porque ele é mineiro, gosta de um pão de queijo, né? Namora faz tempo. Mas não sei o que acontece, que a gente tem essa divergência. Ó, casar. Noivão, casar em setembro. Mas eu acho que é interessante, até pelo público que provavelmente está nos assistindo, né? É a gente mostrar didática, né? De uma maneira mais simples, né? Eu acho que o foco aqui não é hoje passar informação com um cunho muito técnico, até porque as pessoas não vão entender direito, né? Eu acho que é isso que eu acabo muitas vezes fazendo também no Instagram, que você acabou comentando aí, passar uma linguagem bem simples para a galera conseguir captar, fazendo analogias, enfim, gente, só vou me apresentar, eu sou Pedro, sou amigo do Roberto, a gente se conheceu numa pós há 3 anos atrás, isso? 2015, né? 2015, faz tempão, uns 4, 5 anos quase já, uma pós de medicina preventiva, né? Que também falava um pouquinho sobre epigenética. Depois disso eu fiz nutrologia, eu fiz uma outra pós em endocrinologia e eu fui estudar na Carolina do Norte, genética, que eu fiquei lá um tempinho. Mas na verdade o que mais fez eu entender genética foi, primeiro, estudar por conta, por incrível que pareça, né? Eu não consegui, nenhum professor, na verdade, conseguiu me passar o meu know-how que eu tenho hoje de genética de uma maneira simples, né? Eu tive que correr muito atrás mesmo disso. Ó, o Sérgio. Ou seja, corre atrás que você vai aprender sobre o assunto. Se ferra que você vai aprender sobre o assunto. E, principalmente, estudando muito a fisiologia, né? Eu acho que o caminho da genética hoje, ele é totalmente fisiológico. Então, hoje, o profissional de saúde, o Roberto sabe disso, porque ele trabalha bastante com fisiologia, né? Se ele não compreender muito bem como funciona a fisiologia, você vai ser um mero prescritor. Você não vai entender de verdade como funciona aquele paciente, né? E os detalhes genéticos, né? Eu sou um cara detalhista desde pequeno, talvez por isso que eu estudei um pouco mais essa parte. E os detalhes genéticos, como o Roberto também já falou, eles são meros detalhes que você pode muito bem melhorar a expressão desses genes ou, às vezes, diminuir a expressão deles, tá, gente? Então, só queria começar falando com vocês que hoje, 2 pontos importantes para a gente começar falando, que a gente tem 23 mil pares de genes, tá? Como a gente tem 23 mil pares de genes, e mais ou menos aí no Genome Wild, que é a máquina aí que estuda a nossa genética, a gente tem uma relevância genética de mais ou menos uns 300 polimorfismos genéticos, certo?
Ou seja, dá menos de 300 genes. Ou seja, de 23 mil genes, a gente conhece... Exatamente. Olha, a gente só 0,1. Não, dá mais um pouco, né? 300 genes dá quanto? Faz a conta aí. Não, é horroroso em matemática. Continua seu raciocínio. Desculpa. Tá. Então, onde eu quero chegar? Apesar de ser hoje uma ferramenta muito importante que a gente trabalha, né? Por exemplo, o teste genético que a gente faz aqui na clínica, ele lê sem polimorfismo. Pô, legal, a gente vê muita coisa sobre o paciente. Tem muitas e muitas coisas que ainda faltam. Muitas pecinhas no quebra-cabeça que ainda faltam para a gente entender geneticamente quem é aquele indivíduo, tá? Só que só para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro teste genético aqui, a gente trabalhava com testes que avaliavam mais ou menos 60 polimorfismos genéticos. Hoje a gente tem quase o dobro, com quase metade do preço. Então, talvez daqui 15, 20 anos, isso seja muito mais acessível e leia muito mais genes, muito mais informação sobre as pessoas. Ou seja, você, profissional de saúde que está nos assistindo, não tem para onde correr, tá? A ideia vai ser... Seus seguidores aí, ó. Meus seguidores, não tem para onde correr. Ou você sabe genética, ou você sabe genética. É basicamente isso. A medicina toda está indo para essa parte de precisão. Isso é fundamental a gente conhecer um pouco, tá? Você quer falar alguma coisa, Rô? Estou falando muito aqui? Não, é isso mesmo. Até a medicina convencional, né, já tem falado muito de genética. Eu fui no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, agora no final do ano, lá em Florianópolis, e falaram muito de genética. Apesar deles não aplicarem, eles falam no Congresso. Mas é o que você falou mesmo. A gente vai por conta própria, estudando, fazendo curso online, vendo artigo, estudando a clínica do paciente. E é engraçado. Pode falar. Não, então é isso mesmo. Pode falar. É engraçado porque, assim, há 4 anos atrás, quando a gente começou a falar de genética, né? Todo mundo falava, cara, isso aí é loucura, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai e tal. E hoje é o que mais a gente fala, né? Para você ver quando a gente, né, fala, caraca, quando você tem uma coisa na cabeça, quando você tem uma intuição, você, agarra aquilo que, se você acha que aquilo tem propósito, né, e pode ajudar alguém, certamente aquilo vai acabar funcionando, tá? O Sérgio. Ô, Sérgio. Ele consultou lá com você? Tem, eu não lembro agora, mas acho que ele fez o teste genético lá. Ele deve ter saído com um monte de FTO aí para falar desse jeito. O Sérgio já emagreceu mais de 10 quilos aqui na clínica. Emagreceu, né? Aquele também emagreceu também. Mas ele não tem que nascer de novo, não. Ele tem que mudar as companhias. Exatamente. Né? É o que eu sempre falo. Mais vale um comportamento que um teste genético. O que você acha? Eu acho que as duas coisas valem. Sabe por quê? Porque a sua genética ela também pode influenciar no seu comportamento, como a gente vai falar daqui a pouco. Duas via de mão dupla, né? Verdade. Não pensava por esse lado, não, mas eu tô aprendendo. E é interessante, tá? Você quer começar falando sobre o quê, Rô? Começa a falar. Só uma coisa, gente. A gente não combinou nada. Eu aqui abri a câmera dele e vamos falar sobre genética, sobre assuntos que a gente acha que é pertinente, assuntos que a gente acha que no dia a dia pode ser relevante na vida de vocês. Acho que é interessante isso, a gente falar, usar essas duas características. Primeiro, passar a informação de uma maneira simples, né? Isso. E segundo, coisas que os pacientes também possam utilizar, né, na rotina. Que eles já saiam aqui da live com algumas informações pertinentes e que eles possam também usar nas estratégias nutricionais. Primeira coisa, vamos começar pelo basicão, né? Em 2003, teve o grande projeto Genoma, fizeram todo o mapeamento de 99,9% do nosso código genético e eles acharam que todos os problemas estariam resolvidos. Mas, com o tempo, eles começaram a perceber que a genética não determinava fim, mas sim a epigenética. A epigenética, a grosso modo falando, seria a influência do seu estilo de vida, do seu habitat, da sua comunidade, do seu comportamento nos seus genes.
Então, por isso que eu falei, é muito importante saber, a partir do momento que você tem um teste genético, você vai ter trabalho para trabalhar naquele teste genético. O processo de remissão não é um processo fácil. Alguns estudiosos falam que uma silenciação de um gene, uma modulação genética, pode levar até 2 anos. Para uma pessoa que está fazendo tudo certinho. A gente vê muita expressão de gene, que eu falo para o paciente aqui, por exemplo, o paciente vai fazer um intercâmbio, enche a cara, bebe, engorda 10 quilos, e aí a hora que volta não consegue emagrecer. E era uma paciente que emagrecia muito rápido e muito fácil. E aí a gente faz o teste genético, a gente vê que tem um monte de genes lá ligados à obesidade, né? A resistência insulínica, a capacidade de detoxificação, a capacidade antioxidante, a capacidade de metabolização. Cara, isso é muito louco, velho. A galera tá falando. Eu tô tentando me concentrar, mas eu vejo um cristal. Depois você dá um 360. Para deixar interativo. Tá. Então, a epigenética seria isso. Os fatores ambientais influenciando no seu gene. A principal coisa, na minha opinião, você pode me interromper e complementar. Não quer dizer que eu falei é verdade absoluta, não. Eu tenho certeza. A principal coisa é o quê? A inflamação, o estresse oxidativo, né? Isso tudo, esses fatores ambientais, as toxinas ambientais, isso tudo vai promover ali as espécies reativas de oxigênio, o peróxido de hidrogênio e vai, consequentemente, atrapalhar um processo que a gente chama de proteção do núcleo ou de metilação e aí pode originar inúmeras expressões. Certo. Então, gente, a primeira coisa é tratar terreno. Trate o terreno da pessoa. Uma coisa interessante, gente, que ele falou, que é o seguinte. As doenças, de maneira geral, eu explico tudo isso, eu expliquei isso algumas vezes hoje, elas são nada mais nada menos do que mecanismos de defesa do nosso organismo à inflamação, tá? Se o seu organismo está mais inflamado, você vai estar aumentando a expressão de alguns genes que vão fazer você desenvolver a doença. Aí você vai ficar à mercê dos seus genes ruins. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E o que causa uma inflamação? Só para vocês entenderem, vou mostrar aqui um quadrinho bem rápido, né? Para elucidar tudo isso que, na verdade, o Coutinho acabou de falar, que tudo isso aqui pode causar inflamação. A sua nutrição, o seu intestino, o seu ambiente social, a tua mente, os seus pensamentos também podem te inflamar, tem potencial de inflamar. O seu sono, os venenos que eu encaixo aqui como os excessos, a falta de atividade física, ela tem também um potencial inflamatório. Então, tudo isso vai fazer com que o seu organismo fique mais inflamado, né? Oxidado e tudo mais, mas vou resumir aqui na inflamação. Isso aumente a expressão dos seus genes ruins, ou seja, você fica ali à mercê de um oncogene polimórfico que vai fazer aumentar seu risco de ter câncer, que vai prejudicar ali o seu risco de desenvolver diabetes, depressão, mas é esse que é o X da questão. Você não é refém dos seus genes, mas existem algumas regras genéticas que você tem que seguir, principalmente começando pelo estilo de vida, justamente para você não ficar refém deles. A solução, ela tá na nossa mão, certo? Basta você pegar um médico que te inspire, um profissional de saúde que te inspire, que conheça um pouquinho de fisiologia, não precisa conhecer muito, e que ajuste ali seu estilo de vida. Que você começa a ter saúde de novo, certo? O problema é que, normalmente, você vai no médico e você passa a responsabilidade da sua saúde para o médico. Na verdade, a responsabilidade da saúde da sua, está em você. Então, cabe ao médico ensinar você que a responsabilidade da saúde está com você, para você, a partir daí, vocês juntos, na verdade, criarem algo que seja mais adaptável. Isso é muito importante também, né, Roberto? Quando a gente fala de genética, e eu quando trabalhava com genética no início, era uma coisa muito complexa para mim. Porque eu pegava lá o polimorfismo e eu falava, cara, esse cara para ter saúde ele precisa ser assim.
Mas na verdade ele não precisa ser assim, porque ele viveu muitas coisas na vida dele, ele passou por muitas emoções, ele tem um comportamento que já é epigeneticamente modificado, então você tem que mexer em vários âmbitos. Então você tem que entender quem é esse cara, o que ele viveu a vida inteira, você tem que entender como ele funciona, que é o maquinário genético, né, genético dele, você tem que entender como é o ambiente do paciente. Então é muito mais complexo, né? Só que acaba também sendo muito mais assertivo do que a gente imagina, tá, gente? Quando a gente está falando aqui de genética e epigenética, como também o Roberto falou, genética a gente não muda, certo? Só que tem uma coisa chamada controle remoto dos genes, certo? O controle remoto dos genes é isso aqui que eu vou desenhar aqui bem rapidamente para vocês entenderem, tá? O controle remoto dos genes, esse sim, você pode pegar com essa mãozinha que você tem aí e mudar. Então vamos supor que isso aqui é um DNA maravilhosamente desenhado por mim. E isso aqui, ó, é os controles do seu DNA, que a gente chama de epigenética, certo? O seu DNA, a gente consegue ver hoje quais são os seus polimorfismos, ou seja, como funciona o seu DNA. Se você tem uma Ferrari aí dentro, se você tem um trator, se você tem um Fusca, enfim. O que a gente não consegue ver hoje é como você está epigeneticamente modificado, certo? Que num futuro muito breve, muito provavelmente a gente também vai ter essa análise. Ou seja, você tem uma genética ruim, mas calma aí, e a sua epigenética, como está? O que você transformou na sua epigenética ao longo da sua toda a vida, nos seus pensamentos, na sua nutrição, em tudo aquilo que envolve, né? Quanto o seu DNA está destruído, vamos dizer assim? O quanto você modificou esse controle remoto do DNA? E o legal, o mais legal de tudo, o mais interessante de tudo, que apesar de ter uma genética que não muda, né? Eu vou passar para os meus filhos, né? Não planejo ter filho agora, mas um dia vou passar. A nossa epigenética, ela, além de mudar, ela também é transmissível. A gente também pode mudar passar nossa epigenética para os nossos filhos. Então, olha que interessante. Que loucura, na verdade, né? Interessantíssimo. Não importa só você fazer um teste genético. Você também tem que saber como foram os hábitos dos seus pais. Você também tem que saber como foram os hábitos das suas mães. Você tem que saber como que foi todo esse histórico. Quase uma constelação familiar, eu brinco. Mas é a realidade. Quando a gente está falando de epigenética, importa muito os hábitos e o estilo de vida de todos os seus antepassados, tudo aquilo que você viveu, né, gente? Então, resumindo esse papo aqui nosso, o controle epigenético está com você, você escolhe o que vai acontecer na sua vida, basta você saber o que está mais te inflamando ali no seu estilo de vida, na sua nutrição e tudo aquilo que compreende o nosso gerenciamento total do estilo de vida, e achar um profissional que esteja coeso, que saiba trabalhar, né, com esse tipo de medicina para te orientar, certo? Eu não vou lembrar o nome do nutricionista, mas eu sei que foi no Congresso Brasileiro de 2017 de Medicina Ortomolecular. E teve um nutricionista lá, muito bacana, o cara era muito fera. Ele apresentou um trabalho científico que foi feito com ratas prenhas. E ele dividiu essas ratazanas em dois grupos. Em um grupo, a alimentação foi viva, plant-based, e o outro grupo foi uma alimentação inflamatória, farináceos, ração. Depois que elas tiveram a prenhez ali, eles pegaram a prole e deixaram no mesmo habitat, com a mesma alimentação. E eles foram observando o que acontecia com os ratinhos. Muitos ratinhos adoeceram e morreram antes. E quando colhia o DNA, era do grupo de ratazanas, onde a alimentação foi ruim, foi inflamatória. E hoje a gente vê isso porque a gente fala de modulação genética para os pais. Porque a semente tem que ser boa, para você fazer uma transferência boa durante o processo embrionário, e o comportamento da mãe tem que ser muito bom durante o processo embrionário, porque às vezes as mães falam,
tenho vontades e posso comer de tudo, estou grávida. Isso vai influenciar. Hoje a gente tem estudo que influencia na obesidade infantil, no autismo, em várias coisas, não é não, Pedrão? Tem um estudo de 1976, tá? É um estudo holandês que aconteceu ali pós Segunda Guerra, que avaliou mais de 300 mães, certo? E ali nesse período na Holanda, pós Segunda Guerra, em algumas regiões da Holanda, né, por conta de toda a guerra política que estava envolvendo ali pós, ela acabou... algumas mães acabaram vivendo o processo de restrição calórica, certo? E as mães que desenvolveram restrição calórica, epigeneticamente, passaram para os filhos. É como se o filho ali entendesse, o DNA do filho que estava na barriga da mamãe, entendesse, porra, eu não tenho caloria lá fora, então eu vou ter que desenvolver genes do gordinho. Aí o que aconteceu? Eles nasceram e a expectativa de vida deles, a média de vida deles foram mais ou menos 50 anos. Olha que interessante. Justamente por uma restrição muito grave, muito forte que eles fizeram durante o período da gestação. Então, só para você entender o poder da epigenética, né, que tem sobre a formação. E outra coisa interessante também, né, que uma coisa que eu levanto uma bandeira muito contra, eu brinco que eu sou pai de mais de 100 crianças. Por quê? Não, eu não sou tão... Não namoro várias pessoas. Mas aqui na clínica é muito comum, né, a gente engravidar uma mamãe por mês quase, porque aqui também melhora muito a inflamação, então melhora muito a fertilidade. A fertilidade, mamães, ela é a pontinha do iceberg, certo? De tudo aquilo que está envolvendo o estilo de vida errado da mamãe. Então, quando você faz uma fertilização in vitro, você está tirando um óvulo ali, epigeneticamente horrível, que Deus não quer que você fecunde. Não é à toa que você está infértil, certo? E você vai colocar num local lá para fazer uma fertilização, que muitas vezes vai dar errado, ou vai dar um monte de problema no bebê lá na frente, que é totalmente forçado e antifisiológico, tá? Então, só para vocês entenderem quantas coisas podem interferir nesse processo de metilação, de acetilação das estonas, enfim, não vou ficar falando esses nomes difíceis aqui, mas só para vocês entenderem que isso também influencia no funcionamento do nosso... Vamos falar sim. Aqui é uma eucromatina espessa, acessível, onde vai ter ali a transcrição do RNA para a produção da proteína e formação, e a eucromatina condensada, que não dá para ver ela, infelizmente, ela está atrás da minha foto, mas ela está condensada. Isso é muito importante. É isso que a gente tem que fazer antes de um processo gestacional, ou quando aqui uma eucromatina condensada e uma espessa. A condensada não tem a expressão do gene. E a outra que está ativa, ela tem a expressão do gene, onde o RNA vai chegar ali. Só uma coisa. Pode falar. Só uma coisa. Quando ele está falando aqui de expressão do gene ou não expressão do gene, é uma coisa, gente, que a gente não consegue medir, tá? Que o Roberto está falando aqui de epigenética, certo? Então, o gene expresso ou não expresso, já que a gente não pode medir, a gente tem que saber como não expressar e como expressar, certo? E é aí que entra o estilo de vida, para quem estava perguntando ali, fez uma pergunta ali em cima. Como que eu faço para silenciar esses genes ou diminuir a expressão de alguns genes ruins? Gente, não tem como a gente adivinhar em vocês. O médico vai pegar os principais pontos do seu estilo de vida. Por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos só, tá? Ó, você está com sono ruim, mas a sua nutrição é boa. Você faz atividade física todo dia. Você tem um gerenciamento bom das emoções e dos seus pensamentos. Você tem ali um intestino razoavelmente saudável. Porra, o seu gargalo inflamatório, que está fazendo piorar a expressão genética, no seu caso, é o seu sono. Você está entendendo?
Então não é nunca vai ser uma coisa pontual, uma coisa individual. Sempre vai ser várias coisinhas e normalmente nunca o que está te inflamando, ou seja, o que está piorando a sua expressão genética vai estar me piorando a minha expressão genética. Vou dar um exemplo agora. Eu acabei de montar uma clínica, pô, grande pra caramba, tem um monte de funcionário e tal. Você acha que a minha expressão genética hoje, o meu gargalo que vai piorar a minha expressão genética, a minha expressão epigenética, é o mesmo do que há 6 meses atrás, por exemplo? Que eu estava num lugar mais tranquilo, estava mais na minha zona de conforto? Não, hoje em dia a parte emocional é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito mais. Então é interessante você silenciar e fazer essa reflexão em você. Você não precisa de médico para fazer isso, mas o que está muito ruim no seu estilo de vida, certo? E ajustar, porque provavelmente esse é o gargalo epigenético que vai te gerar doenças lá na frente. Com certeza. Às vezes as pessoas procuram um médico por preguiça, né? É isso que você quis dizer. Porque está muito claro o que precisa ser feito. Né? Se a pessoa está vivendo um estresse, se ela está vivendo de compulsão, está muito claro que ela tem que controlar essa inflamação, porque ela vai gerar expressão gênica. A gente poderia falar, a gente falou das gestantes, né? Da questão de expressão. A gente poderia falar um pouco sobre o MTHFR, né? Que o gene MTHFR é um gene da vitamina B9, do metilfolato. Vou deixar para você falar. Você tem o MT e vários polimorfismos, né, no MT e vários genes que envolvem ali o metabolismo da homocisteína, que é onde o Roberto quer chegar, tá? O metiltetraidofolato redutase, que é esse MTHFR, ele é o principal gene relacionado à inflamação no organismo. Vou tentar falar de uma maneira simples aqui, gente, que eu sei que tem nutricionista, tem médico assistindo, mas aqui o meu intuito é passar para quem quer aprender sobre o paciente final, né? Então, olha só. Quando você tem um polimorfismo nesse gene, o que acontece? Você não converte a forma ativa de algumas vitaminas do complexo B. Eu acho interessante isso, só fazendo um adendo, que normalmente, e eu já vi muito isso, a ginecologista me fala, Pedro, ela tem um polimorfismo MT, eu tô suplementando com metilfolato. Mas não adianta só dar o metilfolato, você tem que dar tudo o que precisa para esse paciente baixar a homocisteína. O metilfolato é uma coisa só, né? E o que acontece? Quando você tem um polimorfismo nesse gene, eu tenho, por exemplo, um polimorfismo nesse gene, eu faço um metabolismo 40% menor de vitamina do complexo B, eu não só tenho que suplementar a forma ativa dessas vitaminas, certo? Como, se eu não suplementar a forma ativa dessas vitaminas, eu tenho o risco de desenvolver mais de 30 tipos de doença. Olha que interessante, porque é um gene relacionado à inflamação. A homocisteína está relacionada à inflamação. Então, quando você não suplementa a vitamina do complexo B, né, no paciente que precisa e tem esse polimorfismo, para ajudar a baixar a homocisteína, que é o marcador inflamatório desse paciente, você acaba aumentando muito a expressão, a genética ruim dele fica mais vulnerável, vamos dizer assim. O que melhorou em mim quando eu comecei a suplementar doses mais altas de metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, SAMe, betaína, enfim, tudo aquilo que a gente suplementa para baixar homocisteína. Melhorou muito a minha concentração, minha energia, que eu estou falando com vocês agora no maior pique. Pô, são, sei lá, 10 horas da noite já, quase. Às 5 da tarde eu já estava morto, cansado. Óbvio que não foi só por causa disso, mas só para você entender que é uma pecinha que falta no seu carro. E 20% da população tem polimorfismo MTHFR. Eu tenho, a Priscila tem. É muito comum a gente ver, né? Tem o alelo de risco T, que é o pior de todos, que você metaboliza 20% só. Então, são pacientes que precisam de uma suplementação constante. Eu já tratei enxaqueca refratária, que na verdade... Depressão, né? Depressão, às vezes ansiedade, porque assim, quando você não gera... O Roberto decidiu falar desse gene no início, provavelmente, porque ele é um gene ligado a uma condição energética. E se você não gera energia de maneira eficiente no teu organismo, nada funciona direito. Então você não produz neurotransmissor de maneira eficiente, então produz menos dopamina, menos serotonina, então você tem mais risco de ficar desmotivado, mais risco de ter ansiedade, né? As doenças psicológicas, elas também têm um cunho químico e alguns genes, eles estão relacionados com esse cunho químico, como é o MTHFR. Macaco.
O gene MTHFR, ele aumenta também o risco de câncer de mama em mulheres, Mas por que aumenta o risco de câncer de mama? Porque aumenta o dificuldade de homocisteína. engravidar, aborto, né? São as coisas Exatamente. mais comuns. Aquela mulher que não engravida tem que fazer pesquisa. Aquele Isso. cara que Agora, está sempre cansado, com sono, tem que fazer pesquisa. exatamente. Tem dois genes aqui que é interessante, até que eu estava conversando aqui com o Nutri, no caso de um paciente, e é muito comum a gente ver, né? Falando um pouco agora de comportamento, que você estava falando para mim. Ué, Pedro, mas comportamento eu posso mudar, mas a genética também pode influenciar no seu comportamento. Como que a genética influencia no nosso comportamento, tá? Tem uma coisa chamada hedonismo, fome hedônica, que é a fome emocional, certo? Que está relacionado à parte mais emotiva da nossa saciedade, do nosso apetite e tudo mais. Então, olha só. Tem dois genes que fazem os pacientes ficarem muito mais suscetíveis a essa fome emotiva, né? Quando a gente está feliz, a gente come, quando a gente está triste, a gente come. Eu aposto que um monte de gente que está assistindo deve ter isso aqui, que é o MC4R e o DRD2. Quem for meu paciente aí que está olhando o teste, está olhando o negócio, abra seu teste genético e veja se o DRD2 está marcado no laranjinha e o seu MC4R está marcado no laranjinha. O DRD2 é o receptor, é o principal expressor de dopamina no sistema nervoso central. Quando você tem um polimorfismo DRD2, você tem menos dopamina entrando no sistema nervoso, certo? Se você tem menos dopamina entrando no sistema nervoso, você precisa, de alguma maneira, compensar essa falta de dopamina. Como que você vai compensar essa falta de dopamina? Então você vai ver nos estudos do PubMed, DRD2, se você colocar aí, você que é médico nutricionista, você vai ver que aumenta seu risco de ter alcoolismo, aumenta seu risco de ter vício em drogas, aumenta seu risco de ter vícios alimentares. Por quê? Porque você precisa compensar de alguma vez essa dopamina, certo? São pessoas que às vezes são mais carentes, aí o Roberto deve ser também. E quando você mistura com o MC4R, isso gera essa fome, aumenta o risco de gerar esse hedonismo, que essa fome hedônica, que esse MC4R é um receptor de melanocortina no seu sistema nervoso central também, ali na região de controle, ali, saciedade, certo? Está relacionado com um aumento de alguns hormônios que estão relacionados à não saciedade, tá? A contrarregulação da saciedade. Enfim, só para vocês entenderem como a parte genética, os polimorfismos genéticos também podem influenciar negativamente no nosso comportamento, certo? Tem uma DRB2 que você está falando, você não falou, você falou DRD2. Tem a DRB2 também, que é o da adrenalina, né? E se a pessoa for contilenta, tem dor de cabeça, tem enxaqueca. O ADRB2, ele é nada mais nada menos, né? Ele está muito expresso no tecido de gordura, é importante a gente falar também. E é interessante o ADRB2, que o ADRB2 é nada mais nada menos que um receptor de catecolaminas no tecido de gordura. Então, quando você tem um polimorfismo, tem alguns alelos de risco no ADRB2 que fazem as catecolaminas entrarem com mais dificuldade no tecido de gordura. E catecolaminas, a adrenalina, uma catecolamina, por exemplo, ela faz com que essa gordura seja utilizada como fonte de energia. Então, pensa que até a utilização de gordura como fonte de energia, os seus polimorfismos genéticos, eles podem fazer com que você utilize com mais facilidade ou menos facilidade. Eu tenho, por exemplo, um polimorfismo em ADRB2, e quando você mistura com algumas combinações genéticas, de maneira geral, são pacientes que eu já oriento a fazer atividade física de maneira mais intensa, que eles têm que produzir mais catecolamina para estimular o funcionamento desse gene. Então, não é aquele cara que vai emagrecer com facilidade caminhando, por exemplo, né? Com atividades físicas que acabam exigindo menos. São pacientes que têm que realmente ter uma exigência um pouco maior. E o Robertinho estava falando da CONT, a cometiltransferase é um outro gene relacionado às catecolaminas, né? Você tem o CONT lento e o CONT rápida. A CONT lenta degradação lentamente, né, as catecolaminas. Então se você degrada lentamente as catecolaminas, você tem um risco de ter mais catecolaminas, ou seja, mais adrenalina, mais dopamina. Então aquele paciente que tem menos resiliência ao estresse, são pacientes que a gente tem que tomar mais cuidado a prescrever jejum, já que o jejum também faz você produzir mais catecolaminas. Eles são menos adaptáveis ao jejum,
são pacientes que também têm um poder de memória melhor por causa da dopamina, concentração melhor por causa da dopamina, mas acabam sendo aquelas pessoas mais estressadinhas, né? Eu gosto muito do Conte porque o Conte ele define muitas características do comportamento que a gente pode mudar no paciente. Geralmente um Conte rápida, que é totalmente oposto, aquele cara que é mais Bob Marley, aquele cara mais tranquilo. Toma café à noite. Oi? O Conte rápido toma café à noite, né? Exatamente, toma café à noite tudo de boa. Eu sou Conte rápida, né? Eu também. De boa. Agora, é um cara que para ativar, você precisa, não que não seja bom, mas, pô, a primeira coisa que o cara tem que fazer é atividade física, para aumentar a catecolamina. Tá entendendo? Então você, estoura a catecolamina no cara de manhã, porque naturalmente um Conte lenta, que tem mais catecolamina, ele já tem ali esse benefício. Então, só para vocês entenderem as nuances, né? As características, como que a gente faz, como a gente individualiza um tratamento baseado nos polimorfismos dos pacientes. E esse é muito engraçado. Eu brinco quando o paciente, eu vou ler um teste genético do paciente aqui hoje, eu brinco que o paciente fala, porra, parece que você tá com uma bola de cristal aí embaixo. Cara, você adivinha coisas, é muito engraçado e é muito batata, assim. Conte lenta é sempre assim, conte rápida é quase sempre assim. E o interessante é que você conhece o paciente mesmo pelos sinais e sintomas, né? O paciente bebe vinho tem enxaqueca. O paciente que tem Conte lenta, que tem polimorfismo de CYP1A2, né? De metabolização da cafeína. Que a Grace está falando aí, ó, Grace Cristina Yoga. Ela é uma professora de yoga excelente. Quem quiser seguir ela, inclusive, pode seguir, já fazendo o merchan. Inclusive, Grace, manda uma mensagem no WhatsApp que eu preciso fazer um yoga com você essa semana, tá? Esse do CYP1, da CIPs, né, é muito interessante, porque às vezes o pessoal, eles ficam preocupados, mas café faz mal? Né? Depende para quem, né? Depende se tem polimorfismo de metabolização e de degradação, né? Que pode ser tanto a CIPs quanto a Conte. E se tiver os dois, aí é pior ainda. Né? É o paciente que você não vai escolher a cafeína, mas você pode escolher, por exemplo, uma teacrina. Então, você vai saber até que tipo de suplemento você pode dar pelo polimorfismo. Exatamente. No caso da Grace, por exemplo, eu conheço ela é uma pessoa mais tranquila, pelo menos ela parece ser mais tranquila. Então, provavelmente, ela tem uma Conte rápida, certo? Tem menos níveis de adrenalina, dopamina e tudo mais, mas ela deve ter uma CIP, um polimorfismo nas CIPs, ou seja, ela tem uma metabolização lenta de cafeína, então toma cafeína, a cafeína tem um risco de intoxicar ela muito mais rápido, um risco de acelerar o coração e tudo mais. Então, a cafeína em quem tem CIP, em 2 polimorfismos, gente, eu não vou lembrar agora o elo de risco, mas a cafeína pode durar até 12 horas no organismo, tá? E eu lembro que teve uma aula com um cardiologista lá na Carolina do Norte, no ano passado, quando eu fui lá estudar na UNC, na Universidade de Carolina do Norte, o cardiologista... Alelo C. Alelo C, né? O cardiologista, ele mostrou lá um estudo que quem toma café e tem metabolização lenta de cafeína pode aumentar o risco de ter doença cardiovascular. Então, olha que interessante. O café pode fazer muito bem para algumas pessoas, né? A gente vê os posts dos Instagramers, né? Os benefícios da cafeína, né? Quantas vezes a gente não viu aí, né? Meu benefício da cafeína, o benefício disso, as verdades absolutas. E a genética, ela vem justamente para quebrar a perna disso. Não, cada um é de um jeito, então a gente tem que respeitar. E não necessariamente você tem que fazer um teste genético para ver se você é metabolizador lento ou rápido de cafeína. Pô, você toma café e se sente mal, provavelmente você é um metabolizador lento, então você já tem que prestar atenção, né? É importante você também se sentir e se respeitar. Uma coisa que é muito importante também, que eu sempre falo para os pacientes, teve o Prêmio Nobel em 2017 sobre cronobiologia, né? E a expressão dos genes, ela se faz também pelo horário que você vai dormir e pelo que você come também antes de dormir, né, Pedro? E o que você pensa? Olha que loucura. Tem uma coisa chamada crononutrição, que é o que mais expressa a gene, né? Se a gente for pegar o que mais tem impacto na nossa genética relacionado a tempo e horas do dia, é a nossa alimentação, né? Então, a gente também tem que seguir um ritmo biológico da alimentação. Então, às vezes eu leio uns absurdos. Comer à noite
Não faz diferença você comer à noite uma pizza à noite e uma pizza meio-dia. Cara, faz toda a diferença para a sua expressão genética, principalmente se você tiver polimorfismo em CRY1, polimorfismo em CLOCK, polimorfismo em genes relacionados ao seu ritmo biológico, ao seu ritmo circadiano, né? Inclusive na produção de neurotransmissores. Olha que interessante, gente. Pacientes que têm polimorfismo em CLOCK, CRY2, CRY1, quanto mais você consome alimentos à noite, pior você fica na produção de alguns neurotransmissores no dia seguinte. Então, são pacientes que têm uma tendência a ficar mais ansioso quando come à noite, no dia seguinte. Pacientes que podem perder motivação quando come à noite, né? Perder motivação no dia seguinte. Então, só para vocês entenderem como se organiza uma orquestra que ela tem que ser muito bem ali administrada. O paciente me perguntou aqui, toma ou não toma café? Acabei abrindo o exame genético dela aqui. Você tem uma sensibilidade, sim, e tem que tomar moderadamente. Já te falei isso, tá? No máximo 3 xícarazinhas por dia, sempre avaliando o sintoma, avaliando a sua sensação de bem-estar, sempre. O paciente perguntou aqui, ó, por que o conte lenta, por que o rápido às vezes casa com lenta? Porque é o único jeito de aguentar o rápido é o lenta mesmo, filho. Você é mais agitado, você tem que ter alguém mais calmo, entendeu? Porém, algumas vezes não, viu? Vou falar que muitas vezes o rápido dá médico rápido, né? E o lento dá médico lento. Então, essa coisa também não tem muito a ver, não, se a gente for ver, pelo menos das coisas que eu vejo aqui na parte genética, né? Mas eu acho interessante, sim, fazermos um teste genético. Se você quer casar com alguém, com certeza, faça um teste genético. Não tenho dúvida nenhuma. Eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente criar mais polimorfismos, por exemplo, do óxido nítrico, né, da produção de óxido nítrico. Então, gente, pessoas, por exemplo, com dificuldade de vasodilatação, aumento de risco de doenças cardiovasculares, menor vasodilatação, etc. As estratégias seriam o quê? Tem suplementação, né, o Pedro? Cetibit, arginina, OAQG, tadalafila. Então, eu coloquei essa mapa aí só para mostrar mesmo que para todo polimorfismo existe uma estratégia nutricional. Fala do ApoE para a gente. ApoE é um colesterol intermediário, que a gente chama. Eu acho o gene mais relacionado, mais estudado. Não é uma parte que eu estudo muito, que é doença cardiovascular, mas é um dos genes mais estudados relacionados a cardiopatias, tá? Eu sei porque eu tenho o ApoE. Então, algumas características do ApoE. Primeiro, ele é um colesterol mais aterogênico. Ou seja, ele tem uma facilidade maior de entupir a artéria de maneira geral. Isso faz com que ele ocupe ali alguns espaços das arteríolas e comecem a danificá-las quando você tem um processo oxidativo. Ou seja, basicamente, quando você não se cuida, de novo, da sua nutrição, do seu estilo de vida, ou seja o que for, esse ApoE, ele fica um pouco mais grudento, gruda na sua artéria, entope e aumenta seu risco de ter, basicamente, 2 doenças. Infarto do miocárdio, está relacionado com infarto precoce. Então, eu tenho chance de ter infarto precoce. Eu estou preocupado? Um pouco, mas não tanto, porque eu me cuido, certo? E doença de Alzheimer e demência. Né? O ApoE ele é um gene, só de você ter ele, você aumenta em algumas vezes o seu risco de ter Alzheimer. Óbvio, você está entupindo ali as arteríolas do seu córtex, está diminuindo ali a perfusão cortical, e isso faz com que você aumente, diminui nutrientes chegando no cérebro, faz com que você aumente seu risco de ter doenças neurodegenerativas, tá? É interessante que o ApoE, tem alguns estudos também mostrando que ele tá relacionado com perda de memória recente. Então é engraçado, cara, porque assim, às vezes eu tô aqui fazendo alguma coisa, tô escrevendo e tal, né? E daqui a pouco, caralho, esqueci. Na hora vem um ApoE na cabeça. Essa é a droga de você conhecer da sua genética. Tudo você arruma desculpa pela genética também. Também tem esse ponto negativo.
O Vitor Sorrentino, ele tem todos os polimorfismos inimagináveis. Tem todos. Contilenta, CYP1, para desintoxicação, para ADRB2, todos. Ele é muito fodido mesmo. Então, ele anda o dia todo ativando adrenalina, ativando dopamina, bebendo cápsulas para desintoxicar. É um caso clínico bem interessante. A questão do ApoE, o que você tem feito? Vamos dar soluções, pessoal? Você toma ômega Tá, 3, não, a primeira coisa sempre, alfa-lipóico? Fala. quando você tem genes, assim, não querendo fosforilar muito, que o Roberto ele vai pro lado ali mais bioquímico da coisa, né? E antes de entrar no lado bioquímico, que eu posso deixar para você falar, vamos pro lado mais simples, tá? Quando você tem algum polimorfismo relacionado à oxidação do seu colesterol, você tem que pensar numa coisa chamada a doença cardíaca, né, como o ApoE. Você tem que pensar numa coisa chamada glicação. Glicação, ela começa no controle da carga e do índice glicêmico dos alimentos. Então, torna-se fundamental nesse paciente que tem ApoE, você não ter picos de carboidrato nele, que o coração dele vai sofrer muito, certo? Vai tornar esse colesterol mais disfuncional e vai aumentar ainda mais o risco de ter desde eventos tromboembólicos, doenças cardiovasculares, demência, tudo aquilo que envolve o entupimento das suas artérias, certo? Segundo ponto, equilibrar os ômegas do teu corpo, principalmente o ômega 3, 6 e 9. A gente não tem ômega 3 na nossa dieta, então é interessante você consumir e tentar colocar ali basicamente mais DHA e EPA. Tá? E a terceira coisa são os antioxidantes anfifílicos, certo? Que aí tem alguns anfifílicos que a gente usa, ácido alfa-lipoico, astaxantina. Eu gosto muito da astaxantina nesse caso do ApoE, que são anfifílicos, significa que ele consegue penetrar na gordura. Então ele consegue passar a membrana do colesterol e dar uma limpada naquele colesterol. Vamos dizer assim. O anfifílico, ele tem duas características. Ele é lipofílico e hidrofílico. Ele corta para os dois lados. A questão da glicação... A questão da... Vai tomar no cu. A questão da oxidação, da glicação, o que acontece? A glicação, ela diminui a capacidade de metabolização da gordura saturada. E quando a gordura saturada ela tem essa dificuldade de metabolização devido à glicação, acontece um fenômeno ali oxidativo, onde vai gerar muito peróxido de hidrogênio. Esse é o pior. E o peróxido de hidrogênio ele é lesivo se a gente não tiver um potencial redox para neutralizar ali. Por isso que é importante usar os antioxidantes nesse caso, pelo excesso de peróxido. Mas assim, a galera fala muito de antioxidante e o médico que tem uma tendência um pouco mais ortomolecular, ele vai falar muito mais de antioxidante, mas a gente tem que lembrar que dos antioxidantes, 10% eles são exógenos, certo? 90% eles são dominantes e eles são produzidos pela sódio e pela glutationa. Então, e esses genes, eles são muito expressos em fígado. Basicamente, se você quiser ter um colesterol muito bom e saudável, um coração saudável, você não tem que só consumir antioxidantes, você tem que deixar um fígado muito funcional, certo? Com pouca lesão e tudo mais, porque esse fígado vai detoxificar e vai aumentar a sua produção de antioxidantes. Tá? Interessante que também tem alguns polimorfismos que também podem dificultar toda essa parte. Então, são pacientes que não podem lesionar, né? Não podem ficar aí destruindo o fígado com cachaça, com medicamento, ou seja, o que for. Tem uma paciente, duas perguntas aqui que fizeram, Rô. Posso só te atrapalhar rapidinho? Não, você não atrapalha não, fala aí. A live é sua. Então, a paciente perguntou sobre acúmulo de gordura e genética. Tem tudo a ver, tá? Tem muitos genes relacionados a acúmulo de gordura abdominal, acúmulo de gordura visceral, enfim. Isso aí também é geneticamente predispõe, né? E a outra pergunta foi relacionado a Bulletproof Coffee.
aquele café à prova de bala que todo mundo toma, tá? Gente, na quantidade que você toma no café, não tem problema nenhum você colocar manteiga, que é uma gordura saturada, o óleo de coco, que é uma gordura saturada, não tem problema nenhum. Só que olha que interessante. Polimorfismo no FABP2 são pacientes que têm uma sensibilidade maior à gordura saturada. Então, se você consome muita gordura em vários períodos do dia... É o FABAP, né, que você está falando? FABAP2, FABP2, Fat Acid Binding Protein, alguma coisa assim. 2. Ele aumenta a absorção de gordura saturada no intestino, então são pacientes que aquele papo de cardiologista vai valer, que gordura saturada piora o colesterol. Sim, nesse caso realmente vai piorar o colesterol, porque ele tem uma sensibilidade, ou seja, ele absorve mais gordura saturada no intestino, tá? São pacientes que precisam modular mais gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, mas isso eu vou deixar. Isso é muito interessante, né? Porque, posso comer gordura saturada é boa, banho de porco agora tá na moda. Vamos ver o FABAP antes, né? Vamos ver o índice heterogênico, vamos ver o ApoE, porque isso vai influenciar muito. Vamos ver se está glicando muito, hemoglobina glicada, até exame de sangue comum já pode te falar ali se você pode comer muita gordura saturada ou não. Né? Se tem história familiar de pais, avós que estão infartando, né? Exatamente. É importante falar também que exame de sangue, exame de genético é como você é e não como você está. Então você nunca vai ver um exame genético, por exemplo, você tem lá um polimorfismo no MTHFR, no DHCR7, no VDR, que são das vitaminas D, sei lá. E aí você vai suplementar o paciente pelo exame genético. Nunca você vai fazer isso. Você sempre vai pedir um exame de sangue para correlacionar, para você entender como o paciente está naquele momento, certo? Porque às vezes o paciente toma sol sempre, ele tem polimorfismo lá para deixar a vitamina D dele baixa, e no exame de sangue ele vai estar baixa. Então você vai falar, pô, e aí? É por causa da genética que você vai suplementar? Não, gente. A genética ela é só mais um complemento que vai ajudar a entender um pouco mais algumas características sobre aquele ser humano, ponto. Essa questão da vitamina D é muito importante, porque cada um tem sua dose, né, particular. Tem polimorfismo de absorção e de metabolização. E de receptor. E de receptor. Então, a pessoa ainda, a gente tem que saber a cor da pele, onde que mora, né, idade, tem que saber de várias coisas, para saber... Só para você ter uma ideia, só interrompendo. Uma vez eu suplementei 20 mil unidades de vitamina D para um paciente, né? Alguns meses atrás. E aí eu recebi uma cartinha ali do cardiologista, né? Você vai intoxicar esse paciente, 20 mil unidades, não sei o que, lá. Beleza. Eu repeti os exames de sangue dele, é aquela coisa que você fica até preocupado como médico, né? Você fala, caralho, né? A gente sabe que 20 mil não é porra nenhuma, né? Eu caio entre nós aqui, Roberto. Mas a medicina ainda tá tradicional, ainda tá tão, né? Na carroça do negócio, né? Não sabe nem como, a maioria dos médicos não sabe nem como o pico ocorre de vitamina D, quanto tempo demora para subir no sangue, né? E tudo mais. E aí eu fiquei meio assim, falei, caramba, deixa eu dosar a vitamina D desse cara. Cara, a vitamina D dele tinha subido 20 pontos. Ele suplementando 2 meses com 20 mil unidades. Ele tinha todos os polimorfismos relacionados a metabolismo ruim da vitamina D. Ou seja, a dose do cara mesmo não ia fugir muito mais ali de 20 mil unidades, 15 mil unidades por dia. Então, só para vocês entenderem, gente, como a vitamina D, quando a suplementação, em uns casos eles podem ser pequena, outro caso pode ser muito alta, dependendo de como esse paciente vive e também de algumas características genéticas do paciente. Então, nem nunca e nem sempre. Não existe uma dose de farmácia que vai servir para você. Esquece isso. As doses são sempre individuais quando a gente fala de suplementação. Uma coisa que influencia muito na subida da vitamina D é o uso de medicamento. Então, tem pacientes que usam medicamento, você vai suplementando, não sobe, ainda tem polimorfismo junto, não sobe. Tá muito interessante isso. Fala pra gente do TCF7L2. O TCF7L2 é um gene que para vocês entenderem, tá, gente? Ele é um sensor de glicose no sangue, tá? E ele está relacionado ao metabolismo de glicose, de insulina e risco de diabetes, tá? Ele também está relacionado com apetite, também está relacionado com dificuldade de ganhar massa muscular, enfim, está relacionado
com várias coisas, só que o importantíssimo, né? O Roberto até colocou ali, ó, o TCF7L2, só que o importantíssimo é você entender que esse gene ele não trabalha sozinho. Você nunca vai dar uma conduta, que nem já está errado aqui, Roberto, essas estratégias moderado em carboidrato. Depende, né? Oi? Depende do paciente. Não só depende do paciente, depende também de outros genes, que você tem 8 genes relacionados ao metabolismo lento de glicose, de carboidrato. Então eu nunca vou pegar um gene só e vai falar, ó, diminui o carboidrato nesse cara, porque esse cara aí tem um risco aumentado de ter diabetes. Por um gene, nesse caso, você não pode falar. Então tem uma coisa também chamada relevância genética e atividade poligênica em alguns critérios que a gente vai adotar quando a gente cria as estratégias nutricionais do paciente, tá? É importantíssimo isso, porque eu vi muita gente que entende de genética, até se fala, cara, o cara fala uma besteira dessa, por causa de um gene, diminuir ou falar para o paciente que ele tem um metabolismo lento de carboidratos, tá? Tem que avaliar os outros. Exatamente, tem muitos outros genes ainda que serão lidos, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente passa uma informação genética, que a gente está falando de algo que, primeiro, não vai mudar nunca, certo? É uma informação sigilosa do paciente, né? Um documento ali do paciente, né? Que ele vai ter para sempre na vida dele, e que muitas vezes vai interferir negativamente nos comportamentos dele. Se você passa isso, você não sabe dar ali uma informação com um crivo, com uma maneira mais criteriosa, com uma maneira mais, né, simpática, né, de passar aquela informação. Óbvio, como a gente está falando de teste genético, importantíssimo. Se eu quero trabalhar para fazer com que esse paciente vire a melhor versão dele, eu tenho que falar das coisas ruins. Não vou ficar falando das coisas boas que ele tem. Fato. Só que a gente tem que tomar cuidado para falar das coisas ruins, porque genética é para sempre. Importante também, né, o Pedro? Às vezes o paciente ele vem muito preocupado porque a família inteira morre, né? Ou de câncer, ou de infarto, né? E a gente tem até caso de famosos, né? O caso da Angelina Jolie, que a irmã fez mastectomia total. A irmã morreu, na verdade, a irmã, a mãe, né? E a avó. Não, acho que a mãe dela teve um câncer de mama, aí tirou a mama, aí ela fez o PRCA, viu que tinha PRCA e acabou tirando também, mas acho que ninguém morreu. O que você acha disso? Tem que tirar a mama? Cara, é uma coisa complicada, porque assim, é muito individual. Eu acho que se você acredita numa coisa, você somatiza ela, isso acaba influenciando também negativamente na sua saúde, certo? Só que assim, hoje a gente consegue controlar muito bem eu vou chamar de pré-estadiamento desse paciente. Porque você tem o gene para desenvolver a doença. Nem que for com 1000 anos, você vai desenvolver aquela doença, se você tem o gene para desenvolver, certo? Só que esse gene ele pode ficar ali, quietinho, e não ser expresso. E existem alguns exames de sangue que a gente pede para ver se a sua expressão genética ela tá boa ou ela tá ruim. Então, antes de fazer... Porque assim, a Angelina Jolie, olha a burrice, né? Na minha concepção. Falta 1 minuto. A Angelina Jolie ela não vai morrer de câncer de mama. Mas ela vai morrer, por exemplo, de depressão. Ela vai morrer de outro tipo de câncer. Porque ela não aprendeu a cuidar e a silenciar os genes. Perfeito, perfeito. Ela acabou esquecendo que ela tem que mudar o comportamento. E ela tem outros genes. Pedro, você tem 30 segundos. Eu queria te agradecer muito. É muito assunto. Você vê que não para. Mas eu queria te agradecer por estar aqui no meu Instagram. Você é o cara. Prazer foi todo meu ter contribuído. A gente conversou aí para a gente, né? O que a gente veio aí na cabeça. Eu queria só mandar um abraço da caravana de Sorocaba, de onde eu venho. Certo? Um abraço para minha tia, para minha mãe.